Olá, fidelidade! Hoje, capítulo 12, 1001 maneiras de enriquecer. Joseph Murphy. A Bíblia assim diz: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as coisas a mim. João 12, versículo 32. Esta citação, como muitas outras da Bíblia, é de fundo puramente espiritual e psicológico, e vazada em linguagem idiomática e oriental. Diz-nos como proceder para nos livrarmos da pobreza, da doença, da carência e de toda espécie de limitações para ser, enfim, um otimista. Para tal, faz-se necessário colocar os nossos desejos em um nível de aceitação para que sua manifestação se processe. Nossos sentidos físicos transmitem suas sensações, que são, em geral, depressivas. O otimista volta-se interiormente para o poder e a presença infinitos, neles fixando a sua mente. Essa presença infinitos, neles fixando a sua mente, essa presença infinita é de natureza responsiva a seus desejos e se manifesta sempre que o poder divino é por ele solicitado. Pode-se assim receber coragem, fé, força, poder e sabedoria, elementos que transcendem a capacidade dos sentidos físicos normais. A pessoa sente-se tão revigorada, sendo o estado depressivo anterior substituído por um sentimento absolutamente novo e diferente. A pessoa em um estado depressivo não consegue manifestar sua bondade. Concentre-se em seus pensamentos e considere a sua realidade. O que lhe proporcionará condições de pairar sobre todos os obstáculos, obstruções e dificuldades. Ao contemplar interiormente a presença de Deus, todas as sombras do medo automaticamente se dissiparão da sua mente. Em regra, não é por simples acidente que uma pessoa se eleva da pobreza e da obscuridade até a riqueza, a honra e a fama ao salvar alguém de se afogar ou ao conhecer um milionário que se agrada da sua presença. Lembre-se desta regra simples. Uma pessoa que sempre demonstra o seu caráter, que é, em essência, o seu próprio destino. Como elevar-se a grandes alturas? Liberte-se sua energia, seu talento e sua habilidade. E desenvolva o hábito e o entusiasmo pelo melhor conhecimento dos seus poderes interiores, pois assim se elevará às alturas verdadeiramente surpreendentes. Um homem energético, confiante e realizador, que se dedica ao trabalho, procede corretamente e pratica a regra de ouro, fará da sua vida um sucesso, seja pelo conhecimento de um estranho dispositivo a ajudá-lo, ou do congressista adequado, ou ainda por comprar um bilhete de loteria premiado. Seu caráter e sua atitude mental farão de você um sucesso ou um fracasso. Isto se aplica tanto a você como ao seu negócio, ao seu país, à sua igreja ou a qualquer tipo de instituição. Se você deseja superar-se e destacar-se em sua comunidade, peça a Deus que lhe dê aquilo de que você necessita, que ele o fará. Você pode introduzir em seu subconsciente qualquer qualidade que deseje, desde que se disponha diariamente a meditar sobre ela. A alegria da superação. Estamos aqui para crescer, para nos desenvolver e para descobrir a divindade existente em nosso íntimo, e ainda para ter problemas, dificuldades e desafios, e para superá-los a todos. A satisfação, a alegria está nessa superação.
O quebra-cabeça preenchido por outrem se torna insípido. O engenheiro se rejubila em superar todos os obstáculos, fracassos e dificuldades supervenientes na construção de uma ponte. Aqui estamos para aguçar os nossos instrumentos espirituais e mentais, através da sabedoria, da força e da compreensão, sem o que jamais descobriríamos a nossa divindade interior. Não permita que seu filho dependa indefinidamente de você para tudo. Ao atingir a idade conveniente, ensine-o a cortar a grama, a vender jornais e a fazer corretamente tudo aquilo que for pago para fazer. Faça-o compreender a dignidade de trabalhar e que o dinheiro recebido de um vizinho por ter cortado a grama ou da venda de jornais é a remuneração do trabalho feito. Isto dará ao seu jovem filho satisfação pelo trabalho realizado e também pelo serviço prestado a outros, proporcionando-lhe um sentimento de autoconfiança. Ensine-o também a ver a bondade nos outros e como fazê-la manifestar-se, pois assim jamais virá a ser um elemento dependente, lamuriento e ressentido. Tal procedimento o levará a dar valor ao dinheiro merecido, fruto do seu trabalho, e evitará que se habitue a desperdiçar no jogo o dinheiro que lhe for graciosamente oferecido. O soerguimento de outros. Tenha todo o cuidado no modo de dar alguma coisa a outras pessoas. Nunca tire de um homem a oportunidade de crescer e de progredir. O rapaz que recebe auxílio e dinheiro com muita facilidade e frequência descobre ser esse modo mais fácil do que fazer por merecê-lo pelo trabalho e pelo empenho próprios. A assistência permanente tem um efeito destruidor sobre a sua condição de homem. Cesse de desvirtuar e de destruir a sua virilidade, e dê-lhe uma oportunidade de descobrir e de dominar os seus poderes interiores, sem o que será sempre um parasita, um pedinte. Recomendei a uma conhecida minha que deixasse de sustentar um parente seu que viera da costa leste dos Estados Unidos, e sobre o qual assim se expressava. Coitado do Tom, não conhece ninguém aqui e está encontrando dificuldade em arranjar um emprego, etc. Em consequência, dispôs-se-lhe a pagar o aluguel e a alimentação, além de dar-lhe dinheiro para outras despesas, até que encontrasse emprego. O parente em questão jamais conseguiu empregar-se, tornando-se um perfeito parasita, e ainda se queixava por não lhe dar ela mais dinheiro. Em uma ceia de Natal para a qual fora convidado, chegou mesmo a furtar grande quantidade de seus talheres de prata, levando-a a protestar nos seguintes termos: por que procedeu assim, depois de tudo que fiz por ele? Ela se acostumara a vê-lo com os olhos da carência e da limitação, e assim, ao invés de procurar soerguê-lo, de colocá-lo no lugar que lhe estava divinamente reservado e de vesti-lo mentalmente com as riquezas celestes, figurativamente falando, o vestira de andrajos, sensibilizando o seu subconsciente e fazendo com que viesse a reagir de forma correspondente. Deve-se sempre estar pronto para auxiliar uma pessoa que está realmente faminta, necessitada ou em desgraça. Este procedimento é correto, elogiável e recomendável. Entretanto, é preciso ter cuidado para não transformar essa pessoa em um parasita. Essa assistência deve sempre ter por base a orientação divina e, como finalidade, levar a pessoa a ajudar a si própria. Ensine-lhe onde e como encontrar as riquezas da vida e também como se tornar autoconfiante e como melhor contribuir
para a humanidade. Pois destarte, jamais necessitará de um prato de sopa, de uma roupa velha ou de uma esmola. Essas coisas devíeis praticar, sem omitir aquelas. Mateus 23, 23. Todos nós devemos estar prontos a oferecer auxílio, mas é errado contribuir para a deficiência, o desleixo, a preguiça e a apatia e a indiferença dos outros. Caráter e destino. Todos nós estamos na terra para ajudar a carroça a se movimentar, fazendo força na sua roda. Se você dispõe apenas de uma tanga para vestir, é porque alguém a fez para você. E o que você tem feito para os outros? Tem trabalhado e contribuído com sua habilidade e com seu talento? Há muitos mendigos fisicamente capazes, mas que fazem da mendicância a sua profissão, e que, enquanto encontrarem quem satisfaça os seus pedidos, jamais trabalharão, transformando-se em parasitas. Alguns deles são até bastante ricos, dispondo de automóveis e de propriedades em diversas cidades. No íntimo de cada pessoa existe uma vasta mina de dádivas, de poderes e de riquezas ainda não descobertas. Todo homem é considerado responsável pelos seus atos e os meninos devem ser alertados para suas responsabilidades perante a sociedade. Todos nós somos parte da sociedade em nossa passagem pela vida e temos de contribuir com algo, seja como remador em um barco, seja como motorista de um carro. A vida recompensa a fé, a coragem, a resistência e a persistência com maior dose dessas virtudes. É na superação dos obstáculos que se desenvolve o caráter, o qual, por sua vez, é o próprio destino. O apoio interior. Confie em Deus e não nas pessoas ou no governo. O governo nada pode dar-lhe sem antes tomar-lhe algo. E mais ainda, não há governo que possa legislar a paz, a harmonia, a abundância, a segurança, a sabedoria, o amor ao próximo, a igualdade, a prosperidade e a bondade, pois todas essas coisas provêm do mundo espiritual existente em seu íntimo. Há pessoas que vivem à custa do seu amor, do seu passado, da sua descendência ou da sua boa aparência, até os outros perceberem o vazio existente em seu íntimo. A sua queda ocorre, então, por falta de apoio e força interiores. Como atingir alturas fabulosas? Um homem de negócios em Los Angeles disse-me ter perdido todos os seus bens em 1929, por ocasião do colapso da Bolsa de Valores, o mesmo acontecendo com seu irmão. Cada um deles possuía mais de $1 milhão. Seu irmão suicidou-se, dizendo que não havia mais motivos para continuar vivendo, porquanto tinha perdido tudo que possuía. Esse homem confidenciou-me ter monologado da seguinte forma: perdi todo o meu dinheiro, e daí? Ainda possuo boa saúde, uma mulher adorável, talento e habilidade. Posso voltar a ganhá-lo novamente. Deus me guiará, dando-me nova oportunidade para que eu ganhe muitos milhões. Dito isso, arregaçou as mangas e passou a trabalhar como jardineiro, fazendo biscates aqui e ali. Após algum tempo, conseguiu acumular algum dinheiro, que investiu em ações, as quais, por sua vez, vieram a atingir alturas fabulosas. E mais ainda, aconselhou outras pessoas a procederem analogamente, vindo elas a fazer uma pequena fortuna. Esse homem era um otimista. Conseguiu recuperar-se do colapso financeiro por saber da existência de um poder divino que lhe revelaria uma saída daquele impasse, que lhe proporcionaria uma resposta. Assim sendo,
invocou as suas reservas espirituais interiores, sendo prontamente correspondido em termos de coragem, força, sabedoria e orientação. As riquezas de Deus são suas. A Bíblia diz o seguinte: aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Tiago 4, versículo 8. O que significa que a inteligência infinita é responsiva aos seus desejos e os satisfará quando solicitada. Eu e meu Pai somos uma só coisa. João 10, versículo 30. Deus e você também são um único ser. Não dependa de terras, ações do governo, dos parentes ou de qualquer outra pessoa. Confie no poder divino interior para sustentá-lo e para ampará-lo em todas as circunstâncias. Olhe para o interior e não para o exterior. Ao buscar auxílio exterior, você está repudiando as riquezas interiores de Deus e privando-se de poder, sabedoria e inteligência. Acredite em si próprio como um ser espiritual de grandeza e reconheça o seu estado divino. E ainda mais, admita a verdade de que aqui está para liberar todo o esplendor existente em seu íntimo. Seja permanentemente um otimista, admitindo a existência de um poder infinito sempre pronto para assisti-lo. Esse poder o revigorará, curará seus males, lhe dará inspiração e lhe proporcionará novas oportunidades. O dotará de ideias novas e criativas, assim como também de uma sensação de segurança permanente e profunda, imutável mesmo, particularmente no tempo. Tudo o que há de fazer se resume em acreditar e confiar em sua presença para que maravilhas ocorram em sua vida. O otimista enfrenta os problemas de cabeça erguida, dizendo a si mesmo: este problema será solucionado de acordo com a vontade divina. O problema existe, mas Deus também existe. E é sempre o vencedor sobre todos os tipos de problemas, sejam eles de negócios, de engenharia ou espaciais. E com fé, coragem e confiança, supera até mesmo a doença, o medo e a ignorância. O homem jamais se livra da miséria material, a menos que expulse da sua mente a miséria espiritual. Há um velho ditado popular que diz que a galinha doente é vitimada pelas bicadas de outras galinhas. Da mesma forma, o menino que na escola se sente fraco, abatido, rejeitado e inferiorizado e que é hostilizado pelos demais, é também interiormente fraco. Mas quando se dispõe a enfrentar de cabeça erguida e corajosamente o fanfarrão da turma, este em geral bate em retirada. O sentimento de superioridade. Sinta a sua grandeza e dignidade como filho de Deus e confie na sua imunidade a insultos, críticas e toda sorte de vilipêndios. Por viver sempre em harmonia com Deus, a exaltação e o amor, a presença interior de Deus, fará com que todos os homens, inclusive os considerados como seus inimigos, vejam-se compelidos a lhe fazer o bem. Recuse-se a aceitar o sofrimento e nunca se omita em qualquer situação. Você é um ser de natureza transcendental, com condições de sobrepor-se mentalmente a quaisquer condições e situações. Abraham Lincoln, ao ser informado de que um membro do seu gabinete, o secretário da guerra, o estava vilipendiando, chamando-o de macaco ignorante e outras coisas, retrucou: ele é o maior secretário da guerra que este país já teve. Ninguém conseguia magoar Lincoln, nem tampouco atingir seu ego, pois ele sabia perfeitamente onde estava a sua força, e também que pessoa alguma poderia diminuí-lo a não ser através da sua mente. Lincoln era um otimista,
não apenas por possuir condições de autorrecuperação, como também por saber da existência de um ser divino em seu íntimo, o que lhe dava força para levantar todo um país. Seja bom consigo mesmo. São muitos conhecidos os chamados praticantes do bem, que se dedicam a conseguir livramento condicional para criminosos sexuais, violentadores de crianças e outros transviados sociais, que no momento em que se veem livres, voltam a atacar, a violentar e até mesmo a matar. Nossos jornais estão sempre cheios de notícias desse tipo. Antes que se possa recuperar e ajudar outras pessoas, faz-se necessário tratar do seu próprio revigoramento em termos de sabedoria e de compreensão. Somente se pode dar aquilo que se possui. Frequentemente, os pregadores de praça pública e os praticantes do bem estão apenas projetando sobre os outros suas próprias deficiências e limitações. O cego não pode guiar outro cego. Não há ninguém a modificar, a não ser você próprio. Seja bom consigo mesmo. Seu verdadeiro ser é o próprio Deus. Exalte, honre, reverencie e respeite sua divina presença em seu interior, pois assim procedendo, estará também amando e honrando o seu próximo. O seu vizinho é o ser mais próximo de você. Deus é o seu vizinho. E se você o amar, será também bom para todos os homens. Fale com ele para que o ouça e seus espíritos possam encontrar-se. Ele está mais próximo que a respiração e mais próximo ainda que as mãos e os pés. Tennyson, The Higher Pantheism. Adquira consciência da sua própria realidade em toda a sua prístina glória. Deixe a sua verdadeira luz brilhar e seu amor fluir através do seu ser, expungindo todas as suas fraquezas, limitações e deficiências. O otimista é aquele que encontrou Deus em seu íntimo e que se sente forte e seguro em sua presença. É, enfim, aquele que aqui está para conquistar, pois Deus, ou ser infinito, jamais falha, e que por estar com Deus não se deixa possuir pelo mundo, não mais se sentindo frustrado ou abandonado. Uma nova autoapreciação. O otimista em geral afirma: Deus deu-me este desejo e sua sabedoria me revelará o plano perfeito para seu desenvolvimento. Essa atitude evita toda e qualquer frustração. Todos nós somos interdependentes. Todos podemos necessitar de um médico, de um advogado, de um psicólogo ou de um carpinteiro, e todos eles podem necessitar de nós. Todos nos necessitamos mutuamente, mas lembremos-nos da presença de Deus em todas as pessoas e olhemos para todas elas como devem realmente ser vistas, como filhos de Deus, radiantes, alegres, prósperos e livres. Seja um otimista. Exalte a figura de Deus em todas as pessoas, cobrindo-as de majestade e excelência, e adornando-as com a luz e o calor do seu amor. Ao exaltar inicialmente em si próprio a figura de Deus, você também posteriormente a exaltará nos outros. Deus está em todas as pessoas e coisas. Procure, que encontrará as coisas mais diversas nos locais mais diferentes, nas canções, nos córregos, nos sermões, nas pedras e etc. O otimista conhece a verdade deste antigo ditado: aquilo que vistes será o que terás, Deus ou poeira, conforme o que vistes. Da mesma forma que Moisés no deserto deu novo alento à serpente, deve também o Filho do Homem ser revigorado. A expressão Filho do Homem na Bíblia significa o estado da mente, dando a entender que, como Moisés, quando se está deprimido ou amedrontado, deve
se revigorar a crença no espírito interior, isto é, em Deus. A mente humana é parte da mente infinita. A emoção ou o sentimento são no ser humano o espírito interior. Em outras palavras, Deus é a parte invisível do ser humano. Pare de rastejar, de aviltar-se e de viver nos buracos e torvelinhos da vida. Deixe de se desculpar por estar vivo. Faça uma nova estimativa, uma nova apreciação de si próprio. A serpente rasteja sobre o ventre e se esconde em cavernas ou atrás de pedras, evitando a luz. Ao se sentir ou inadaptado, o homem se comporta de forma semelhante, como se fora um verme rastejando pelo chão, governado pelos sentimentos e sentindo-se vítima da hereditariedade, do meio ambiente e das circunstâncias. Por ocasião do ato da criação, duas serpentes se mantiveram eretas, como no caduceu, símbolo da profissão médica. A serpente é, pois, o símbolo do poder criador, curador infinito de Deus. Com isto, queremos induzi-lo a exaltar a sua presença benéfica existente em seu íntimo. A figura de Deus, Pai e Mãe, existe em seu interior sob as formas mentais, consciente e subconsciente. Assim, tudo aquilo que se deseja que venha a se concretizar estimula o subconsciente, que, por sua vez, reage da forma desejada. Destarte. É possível superar-se todas as limitações, impedimentos e obstruções. Alegria de uma oração satisfeita. No livro dos Números consta o seguinte: fez Moisés uma serpente de cobre e a pôs em uma haste. Se alguém era mordido por uma serpente, ao olhar para a serpente de cobre, vivia. Números 21, versículo 9. Qualquer pessoa inteligente não aceita essa história literalmente. A Bíblia se utiliza de coisas exteriores concretas para representar expressões espirituais e psicológicas interiores. Em linguagem figurada, a serpente morde quando a pessoa está tomada de ódio, de ciúme, de inveja, de hostilidade ou de vingança. Muitos são mordidos pela cobiça e pelo ódio contra aqueles que foram bem-sucedidos na vida, e milhões pelo medo, pela ignorância e pela superstição. Em linguagem psicológica, Moisés traduz o seu conhecimento do poder de Deus e a sua capacidade de extraí-lo das profundezas do seu ser. O cobre é uma liga de dois metais e constitui o símbolo da união ou do entendimento entre o consciente e o subconsciente em torno do motivo da oração. Quando não há desentendimento ou choque entre aqueles dois elementos mentais, a oração é satisfeita. Você se sente curado de todas as enfermidades ao volver os olhos para a presença benéfica e infinita de Deus existente em seu íntimo, e ao proclamar que aquilo que é bom para Deus também o é para você e para todos os homens. Assim procedendo, você liberta os elementos espirituais que lhes são benéficos, ascendendo de uma posição rastejante e aviltante para uma atitude de exaltação, de fé e de confiança na figura do Senhor, que constitui a sua força. Seja um otimista daqui por diante. Deus é o Espírito invisível, invulnerável, eterno, todo-poderoso e onisciente existente em você. Ligue-se em sua mente à sua presença e poder e sinta a sua força responsiva, o que fará com que o seu deserto de solidão, de medo, de doença, de pobreza e de inferioridade se transforme e floresça como uma rosa. E vos trouxe sobre asas de águia até mim. Êxodo 19, versículo 4. Esse procedimento pode trazer-lhe também
benesses financeiras que lhe proporcionem uma vida plena e mais feliz. Síntese do capítulo 12. Aspectos superiores da vida. Para ser um otimista, é necessário colocar os seus desejos em um nível de aceitação que possibilite a sua manifestação. Concentre-se em seus pensamentos e considere a sua realidade. 2. Seu caráter ou sua atitude mental farão de você um sucesso ou um fracasso. 3. Há dois tipos de pessoas no mundo: os que ajudam e os que são ajudados. 4. Ajude o próximo, fazendo-o perceber a existência das infinitas riquezas celestes e a sua possibilidade de prosperar além dos sonhos mais otimistas. 5. Seu caráter é o seu próprio destino. A vida recompensa a coragem, a fé, a resistência e a persistência. É na superação dos obstáculos que se forma o caráter. 6. As riquezas de Deus também são suas, pois Ele, ou a inteligência infinita, são essencialmente responsivos aos seus desejos e os satisfarão, quando solicitados. 7. Você pode sobrepor-se a quaisquer condições pela exaltação à presença interior de Deus e pela sua dedicação a Ele. 8. Seja bom consigo mesmo, pois seu verdadeiro ser é o próprio Deus. Exalte sempre a figura de Deus, honrado, reverenciando e respeitando a sua pessoa. Deus é onisciente e onipresente. É, enfim, a única presença e o único poder. 9. Seja um otimista e exalte a figura de Deus em todas as pessoas, inicialmente em si próprio e posteriormente em todos os demais. 10. Eleve o seu olhar e fixe-o na presença benéfica e infinita de Deus, existente em seu íntimo. Ao sentir o seu efeito responsivo, você experimentará a alegria da oração satisfeita, inclusive por razões financeiras. E aqui encerramos a leitura do capítulo 12. Você pode se beneficiar de cada uma dessas instruções se você a praticar. Eu agradeço a todos os inscritos e, se você não é inscrito, se inscreva. E ao ouvir o áudio, por favor, deixe seu like e, se possível, faça um comentário de como você entendeu essa leitura. E assim vamos procurar aprender e desenvolver em nós essa presença magnífica do Senhor que transforma todas as nossas situações de vida. Ok? Obrigado mais uma vez por virem até aqui.